Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alexandre Rodrigues, eu sou professor de Biologia e hoje a gente vai falar sobre ciência e tecnologia. E o tema é clonagem. E já deve ter vindo na sua cabeça com certeza a ovelha Dolly. Sim, nós vamos falar como foi, a clonagem da ovelha Dolly, mas não vamos falar apenas desse tipo de clonagem. Vamos falar também das clonagens realizadas em vegetais. Isso mesmo, para você ficar por dentro das possibilidades que podem ser cobradas. Mas antes, assiste a vinheta que eu fico te aguardando. Vem comigo, galera. Agora sim, vamos falar de clonagem. Pessoal, em 1996 foi realizada a primeira clonagem entre mamíferos. Isso mesmo, o primeiro animal clonado no planeta, lá em 1996, a ovelhinha Dolly. Isso mesmo. A ovelhinha Dolly, ela viveu pouco, tá? Uma ovelha vive mais ou menos entre 11 e 12 anos. Ela viveu um pouco mais que 6 anos, tá? Isso tem relação porque ela teve um envelhecimento precoce. A célula que utilizaram lá para clonar a ovelha Dolly, ela já era uma célula de um indivíduo mais envelhecido. Então ela teve um envelhecimento mais rápido que em relação às outras ovelhas, tá? A gente aprendeu com isso, tudo bem? Mas não deixou de ser o quê? Um acontecimento mundial. Realmente mudou completamente a forma como a ciência passou a olhar para os clones, tá? E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui agora. Então vem comigo que a gente vai falar com calma sobre as formas de clonagem. Dá uma olhadinha aqui nessa forma de clonagem que eu separei para vocês com relação a vegetais. Mas veja uma coisa, os vegetais já são clonados no planeta há muito tempo, tá? E muita gente acha que a clonagem de vegetais é uma coisa muito complexa. Pois é que tá, não é muito simples. Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter feito aí na sua casa. Como assim, Flávio? Sim, a clonagem vegetal, basta você pegar em algumas situações um brotinho. Você vai lá, pega uma plantinha bonitinha que está na casa da sua avó, por exemplo. Você achou muito legal aquela árvore. Você pega um brotinho, leva para a sua casa, prepara um ambiente favorável para ela, um vasinho, um adubo, água, sol, ou seja, iluminação, coloca o brotinho e ele se desenvolve. Pronto, você acabou de criar um clone. Olha, certo? Então, só que eu vou te mostrar aqui como isso pode ser cobrado lá no vestibular. Dá uma olhada. Eu separei aqui para você uma forma de clonagem de vegetais que é conhecido como estaquia. Anota isso aí, estaquia. Como é que consiste esse processo? Vem comigo aqui, ó. A gente vai pegar lá uma planta adulta, que vai ser a nossa fonte, tá? A gente vai tirar um pedacinho dessa planta adulta. Tira um pedacinho, tá vendo? Que você vai chamar de estaca. Aí você vai pegar essa estaca e vai tratar ela. O que é tratar? Você vai dar iluminação para ela, você vai dar um solo fértil para ela, você pode até induzir com hormônios. Existe um hormônio chamado citocinina, que é um estimulante celular muito interessante para os vegetais, tá? É um hormônio que estimula a produção de células vegetais. Então você vai tratar essa estaquia, essa estaca, e vai colocar no solo. Então, de novo, ó, repetindo, você tira um pedacinho da planta, que você vai chamar de estaca, dá uma tratada nessa estacazinha, coloca no solo, e aí ela vai, tempinho depois, ela vai começar a entrar o quê? Vai começar a se adaptar àquele ambiente e vai criar raízes. Beleza. Aí essas raízes, então, vão se fixar e aí vão gerar brotinhos. Esses brotinhos vão se desenvolver, E aí, tempos depois, nós teremos um clone. Isso mesmo. Então, estaquia é um processo muito simples, muito utilizado, tá? Por exemplo, na produção de canas, muito na produção também, sabe de quê? De eucaliptos, tá? Então tem sim esse tipo de clonagem. Agora, dá uma olhadinha nesse outro modelo aqui mais elaborado. Nossa, prof, isso aí deve ser difícil. Tem nada de difícil aqui, ser humaninho. Dá uma olhadinha. Aqui é muito simples, tá? Bem mais simples do que parece. Quer ver? Eu vou te provar. Aqui nesse caso, nós também teremos uma planta adulta, que será a nossa fonte. Mas aí nesse caso, galera, nota isso. A gente não vai usar uma estaca, tá? A gente vai usar as células, a gente vai extrair células dessa planta adulta, tá? E essas células precisam ser células jovens. Aí você me pergunta, prof, por que células jovens? Porque as células jovens têm uma capacidade de multiplicação enorme, muito boa, tá? Então, a gente vai pegar essas células jovens e vamos colocar ela o quê? Em um meio, isso mesmo, em um meio, a gente vai cultivar. E esse meio é um meio preparado, ele tem todos os elementos necessários para que essa célula possa ficar o quê? Se multiplicando. E esse meio, esse primeiro meio, é um meio líquido, tá?
Então nós vamos cultivar em meio líquido essas células-, depois vamos extrair essas células daqui e vamos passar para um outro meio, mas esse meio é um meio seco, isso mesmo. Também é um meio seco preparado, vamos cultivar nesse meio seco. E olha o que vai acontecer, vão aparecer brotinhos aqui, olha que legal. Aí nós vamos pegar esses brotinhos e vamos levar para uma terceira fase, tá? Nessa terceira fase vamos colocar num tubinho, também é um meio todo preparado. E aí nesse caso, a gente pode usar até hormônios vegetais. Sabe qual hormônio pode ser cobrado de você? Aí vai a primeira dica, tá? Sabe qual hormônio pode ser cobrado de você lá na questão? A citocinina, isso mesmo. A citocinina é um hormônio vegetal que estimula a produção de células. Então, nessa fasezinha aqui, ó, é a fase que vai ocorrer um enraizamento. Enraizamento é a produção de raízes. Pronto, esse brotinho está prontinho para ser colocado no solo. Tempos depois, temos a formação do clone. Se ligou? Simples, tá vendo? O processo de produção de células de clones vegetais, ele é muito antigo, mas muito antigo, tá? E ele é muito simples. Então, os clones vegetais sempre existiram, tá? Não é novidade. Qual é a novidade, então? A novidade foi em 1996, quando foi realizado o primeiro clone, né? O primeiro clone animal de um mamífero, a ovelha Dolly. Isso mesmo, ali mudou tudo. E é isso que eu vou trazer para você aqui, ó. Dá uma olhadinha nesse lado aqui, ó. Preste atenção, vamos ver com calma para eu te ajudar. Aqui, ó, fica até o final que eu tenho dica aqui de como isso pode ser cobrado de você. Desse lado aqui, se você olhar, nós temos aqui, ó, a ovelhazinha 1, tá? A ovelhazinha 2 e lá naquele cantinho nós temos a ovelhazinha 3, tá? Essas duas primeiras ovelhas aqui, elas são ovelhas doadoras, tudo bem? Aquela terceira ovelhazinha lá, ela vai ser a ovelha que vai ser a barriguinha de aluguel. A gente vai entender o processo todo, você vai ver que tudo vai fazer sentido na sua cabeça. Dá uma olhada. A ovelhazinha 1, ela é uma ovelha doadora, mas ela vai doar o quê? Ela vai doar uma célula gamética. Uma célula gamética é uma célula N. Mas quem é a célula gamética no corpo da ovelha? O óvulo. Isso mesmo, o óvulo é uma célula N, uma célula gamética. E a ovelha 2? A ovelha 2 também é uma doadora. Ela vai doar o quê? Ela vai doar uma célula somática. Uma célula somática é uma célula 2N. E pode ser qualquer célula do corpo. Isso mesmo, qualquer célula do corpo serve. Desde que ela seja o quê? Uma célula somática, tá? Então recapitula comigo. A primeira ovelhazinha vai ser a doadora da célula gamética N, que a gente vai chamar de óvulo aqui, porque é o óvulo, tá? A ovelhazinha 2 vai ser o quê? A ovelha doadora da célula gamética, 2N. Se você notou ou não notou, vou te falar agora. Eu estou usando fêmeas como exemplo. Por quê? Porque só a fêmea primeiro pode fazer a gestação. E só a fêmea tem o quê? A célula gamética óvulo. Então o macho aqui ele não é interessante para o processo. Tudo bem? Agora, assim que você pega a ovelha 1 e extrai dela o óvulozinho, aí passa para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Aí você tem que retirar o núcleo. Retira-se o núcleo do óvulo. Então ele se torna um óvulo o quê? Anucleado. Isso mesmo. Um óvulo sem núcleo. Aí você pergunta, e agora? O que a gente precisa fazer? Muito simples. Lembra que nós extraímos da ovelha 2 a célula somática, 2N? Agora a gente vai pegar a célula somática e vai fazer o quê? A gente vai extrair esse núcleozinho 2N e vai transferir esse núcleo 2N lá para onde? Para o óvulozinho que está anucleado. Repare que o óvulozinho está aqui em azul e o núcleozinho da célula somática 2N está em vermelho, para você poder lembrar que nós estamos usando um óvulo anucleado da ovelhazinha 1 e o núcleo da ovelhazinha 2 de uma célula, o que? Somática, 2N. Então, pegamos esse núcleozinho e transferimos para esse óvulo. O que nós temos agora no final? Um óvulo 2N. E o que é um óvulo 2N? Um zigoto. Isso mesmo. Para você entender melhor o que é um zigoto, preste atenção no que eu vou te explicar agora. Em condições normais, como é que funciona, né, esse processo de formação do zigoto nos mamíferos? Você tem o óvulozinho e tem o espermatozoide. O espermatozoide vem e fecunda esse óvulo. Esse óvulo aqui, ele é N. Esse espermatozoide é N. Quando ele fecunda o óvulo, forma-se um zigoto 2N. Foi o que nós fizemos agora. Nós pegamos o quê? Pegamos o núcleo 2N e colocamos no óvulo N, anucleado. E produzimos o quê? Um óvulo 2N que nada mais é do que um zigoto. Muito bem.
Agora, galerinha, vem uma etapa muito importante. Essa célulazinha aqui, o óvulo 2N, o zigoto, ele precisa se multiplicar, ou seja, ele é um zigoto, então ele precisa virar 2 células, 4, 8, 16, e assim vai. Ele precisa estar em processo de multiplicação. Então, para isso, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que tratar, dar um tratamento, um estímulo. E esse estímulo, ele é químico e elétrico, isso mesmo. Vai levar um choquinho e vai ganhar uma substância química que vai estimular a produção, a reprodução do zigoto. Ele vai começar a se multiplicar. Agora que ele foi estimulado, a gente vai pegar esse óvulozinho e vamos levar para a barriguinha de quem? Da ovelha 3. Isso mesmo. A ovelha 3, qual é o papel dela? O papel dela é fazer a gestação. Isso mesmo. Ela vai gerar o clone. Aí vem a primeira pergunta que eu falei que eu ia te dar dica, tá? No caso da barriguinha de aluguel, ovelha 3, o clone vai se parecer geneticamente com ela? Não, nada a ver. Na verdade, o papel dela é só fazer a gestação. Então, ela vai fazer a gestação, vai gerar a ovelhazinha e tempos depois você vai ter a formação de quem? Do clone. E aí vem as outras dicas que eu te prometi. Preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Para tudo aí e olha para cá. Ó. Agora que o clone foi formado, tem duas coisas que você precisa prestar atenção. O clone, ele será geneticamente o quê? Igual à ovelha 2. Aí você pergunta, por que, Flávio? Porque o núcleo que originou esse clone veio da célula somática 2N da ovelha 2. Então, ele é clone da ovelha 2. Agora, o DNA mitocondrial, ou seja, nas mitocôndrias, tá, desse clone, será o quê? Da ovelha 1. Isso mesmo. Ou seja, todas as características mitocondriais desse clone serão de quem? Serão iguais da ovelha 1. Se você de repente não entendeu o que eu estou dizendo, preste atenção no que eu vou te falar agora. Quando nós extraímos o núcleo do óvulo da ovelha 1, nós extraímos o núcleo, mas nós não extraímos o quê? Nós não extraímos a mitocôndria que está aqui no citoplasma. Então ele veio para cá, recebeu o núcleozinho da célula diploide, da célula somática, e as mitocôndrias vieram junto. Então faz todo sentido que esse clone ter as características mitocondriais da ovelha 1, já que esse óvulo veio junto com ele o quê? As mitocôndrias. É isso que a questão vai te cobrar, tá? Por quê? Porque você usou 3 ovelhas no exemplo. Aí vem a outra pergunta, que é uma outra dica. Prof, mas eu poderia usar uma ovelha só? Sim, poderia. Eu poderia fazer tudo isso que eu te expliquei aqui agora com a ovelha 1, por exemplo. Tá? Ou seja, ela seria a doadora do óvulo, seria a doadora da célula somática e seria também aquela que iria fazer a gestação. Aí, nesse caso, todas essas características do clone seriam iguais à da ovelha 1. Tá? Tanto a mitocondrial quanto a parte relacionada ao quê? Ao DNA nuclear, aquele que vem no núcleo. Tudo bem? Beleza? Bom, espero que você tenha curtido essa aula, tá? Agora eu queria te pedir, né, que você clicasse aí no curtir, desse um like para fortalecer esse canal e se inscrevesse também, tá? Para fazer o meu canal crescer. Engaje comigo, me ajude esse canal a crescer, tá? Para colocar mais aulas e chegar a mais pessoas. Esse é o meu objetivo aqui com você. Esse é o que? A minha ideia de vida, levar esse projeto para o máximo de número de pessoas que estejam precisando de ter aula de biologia e no vestibular, beleza? Bom, aguardo vocês numa próxima aula. Até lá!